Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é seguidor aqui do nosso canal. E se você não é ainda, que tristeza, mas nem tanto não. Você pode fazer isso agora mesmo, tá? Se inscreva aqui no canal e receba notícias atualizadas de Israel todos os dias. Pelo menos 3 vídeos por dia eu estou fazendo aqui nesse momento. Devo aumentar com o tempo, tá bom? Mas por enquanto 3 vídeos, um com as manchetes, as principais manchetes, outro destrinchando alguns acontecimentos e no final sempre uma surpresinha, uma viagem aqui por Israel, tá bom? E nesse exato momento nós estamos aqui na faixa de Gaza e segue aí a operação Carruagens de Gideão, que visa tomar toda a faixa de Gaza, tomar o controle da faixa de Gaza, expulsar os terroristas do Hamas daquela região, né, e administrar adequadamente aquela região, fazendo um projeto aí com outros países, numa aliança para o futuro, para que não existam mais terroristas dentro da faixa de Gaza. Mas como podemos ver aqui, né, nós temos aí uma quantidade expressiva de bombardeios aqui na região norte e na região sul. O centro segue mais tranquilo, a parte que A parte que eles estão se refugiando é na região litorânea aqui, e tem vários motivos para isso, tá? Um deles é porque a região litorânea de Gaza, principalmente na região central e um pouco aqui da parte sul, né, perto de Khan Yunis, essa região ela é muito úmida, ela tem água, né, numa quantidade bem baixa, não como toda a faixa de Gaza, né, que a água está, o lençol freático é mais fundo. E aí faz com que fique impossível cavar túneis nessa região, né? Eles podem desmoronar, alagar, então não é interessante. Já essa região aqui, ela vai ficando mais seca e a terra continua sendo fácil de cavar, né? Ainda não está completamente desertificada. Depois que passa essa região aqui, ela vai ficando cada vez mais desertificada até o deserto propriamente dito, que também fica muito difícil de cavar por ser um deserto de pedra, né? Bom, dito isso, então vamos agora para as notícias aqui, para as principais manchetes aqui do Jerusalém Post, né? O chefe das Forças de Defesa de Israel diz que militares precisam de mão de obra, né? Enquanto o governo se prepara aí para votar hoje, está em votação, né, o projeto de lei de dispersão aí para desfazer o Knesset, ou o parlamento. Quando ele fala aqui que os militares precisam de mão de obra, não só para infantaria, tá? Porque não é só de pessoas armadas no front que vive o exército. O exército tem equipe de engenharia, tem a parte de mecanização, telecomunicação, desenvolvimento, uma série de setores, né? Uma cidade dentro da questão aqui das forças de defesa de Israel. É muito complexo, tá? As forças de defesa de Israel. Apesar do país ser pequeno, ele tem um sistema bem complexo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pede que os Estados Unidos mediem aí uma negociação entre a Síria, né? Porque agora o Al-Shara, né? O Al-Shara, ele assume aí a presidência da Síria, né? Demonstrou que está querendo modificar, não quer ser um líder do ISIS, não quer abraçar o terrorismo, diz que para o futuro quer democratizar a Síria. Também já falou que pretende entrar nos acordos de Abraão. Então é a deixa, né, que a gente estava esperando aí. O Bibi está querendo negociar, né? O Bibi está querendo colocar as coisas. eh, Então o Bibi está querendo aí negociar com Al-Shara, se aproximar da Síria e quem sabe fazer uma aliança aí e diminuir o número de inimigos aqui no Oriente. O chefe das Forças de Defesa de Israel diz que militares precisam de mais mão de obra. Isso aí eu já falei. 2 soldados feridos moderadamente por tiros de terrorista em Khan Yunis, né? Então, 2 soldados das Forças de Defesa de Israel ficaram aí feridos no dia de hoje.
Dois soldados feridos moderadamente por tiros terroristas na cidade de Khan Yunis, sul de Gaza. Um dispositivo explosivo descoberto em depósito em Netânia. Tiros disparados contra moradores de Gaza perto do centro de distribuição no corredor Netzarim. IDF diz que as forças não estão na área. Então, provavelmente aí é mais do mesmo, o Hamas atacando a população civil de Gaza. E Trump está menos confiante do que pode fazer Teherã encerrar. E Trump está menos confiante de que pode fazer Teherã encerrar o seu programa nuclear com um acordo. Se ele está menos confiante agora, ele não está assistindo o nosso canal. Se ele estivesse assistindo, ele não estaria confiante desde o princípio. Bom, e vamos dar um salto aqui para falar do que acontece com Smotrich. O Smotrich aí que foi alvo de sanções por vários países, inclusive o Reino Unido, que se dizia aliado aqui de Israel, né? Ele vai sancionar aí o Bezalel Smotrich, né, que é o ministro das Finanças aqui de Israel, né? E ele falou assim, que ele ficou praticamente imperturbável. Para ele não aconteceu nada, né? Acontece o seguinte, o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Noruega impuseram sanções contra ele, contra o Smotrich e o Itamar Ben-Gvir, né? Isso aconteceu nessa terça-feira, restringindo aí os seus bens nesses países e proibindo visitas também a esses países. Acontece que ambos, né, disseram que não tem. Acontece que ambos disseram o mesmo, né? Não significa nada para mim. Essas palavras foram do Smotrich, mas o Ben-Gvir concorda com ele. Não tenho ativos em nenhum desses países e nem desejo visitá-los. Mas em nível nacional, esse assunto é sério, disse o Smotrich. A primeira. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Comunidade Britânica, o desenvolvimento do Reino Unido, as medidas que foram tomadas em razão da iniciativa à violência grave contra palestinos na região ali da Judéia e Samária, né? Embora nenhuma evidência específica tenha sido citada, tá? Eles disseram, mas não comprovaram nada. Fez lembrar o Xandão, né? Um porta-voz da embaixada britânica insistiu: estas são sanções pessoais, não sanções contra o governo de Israel. Mas aí o Smotrich discorda, né? Ele não concorda com essa distinção e, de certa forma, ele tem razão. Eu não gosto do Smotrich, do Ben-Gvir, eu acho eles muito exagerados nas coisas que eles fazem. Mas, enfim, quando a pessoa tem razão, não há o que fazer, né? A razão acaba falando mais alto do que o fato de você não gostar dele. Não gosto, mas ele tem razão, né? Essas sanções que foram impostas ao Estado de Israel, sim. Por quê? Porque ele é o representante de Israel nesse setor. Aqui, como se trata de um parlamentarismo, então ele tem uma base lá de 12% do eleitorado. Então ele representa esses 12%. Logo, esses 12%, como ele está dizendo aqui, serão sancionados, não só ele, mas 12% da população aí de Israel. Ele disse que haverá uma resposta forte em relação a esses países, declarou Smotrich. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Mas o fato é que, no passado, a Inglaterra, né, a gente sabe que no século passado, nos anos 40, a Inglaterra foi a chave, né, junto com os Estados Unidos, para a derrocada do nazismo, né? E agora me parece que ela está no outro lado do eixo, né? É uma tristeza ver isso, França, Inglaterra e esses países aí que citamos, né? Canadá também, eu nunca imaginei que isso pudesse vir por parte do Canadá. Que vergonha, hein? E Noruega, um país que está bem desenvolvido, bem estabilizado, se envolvendo com esse tipo de coisa, né? É uma tristeza. Onde a esquerda põe a mão, ela consegue contaminar e destruir. O Milei está coberto de razão. Não pode dar 1 centímetro para esses surdos de merda, né? E por falar em surdo de merda, nós também temos o nosso aqui, né? Olha ele aí, o Gantz, né?
O Gantz, então, ele reúne uma liderança, né? Ele faz a liderança da oposição, que já está acontecendo isso nesse momento, ainda não temos resultado. Pode ser que quando eu acabar de gravar o vídeo já teremos resultado, mas até o presente momento não, né? Eles estão lá em votação para dispersar o Knesset, para encerrar o parlamento, porque ele foi lá conclamar o apoio dos religiosos por causa do Bibi Netanyahu querer fazer 50 mil convocações dos Haredim, né, dos ultra-ortodoxos, para o exército. Então isso deu fermento aí que encheu esse bolo e fez com que o Gantz chamasse os religiosos para derrubar o Bibi Netanyahu. Bom, eles anunciaram essa. Apesar dos anúncios públicos de que apoiariam o projeto de lei de dispersão, os políticos Haredim estavam um pouco mais hesitantes na terça-feira. E hoje, sobre isso, né, eles cumpriram a sua ameaça, após supostamente receberem um pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para adiar essa votação aí por mais uma semana. Né? Então, os Haredins estão aí na berlinda, mas eles deviam ficar espertos, né? Porque um governo de esquerda é muito pior do que o seu filhote ir pro exército, tá? Vocês estão com medo dos moleques lá engraxar cardano no exército? Fique com medo, não. Bom, pessoal, se alguém conheceu o Donald Trump aí, faça o convite para ele assistir os nossos vídeos aqui, tá? Ele vai gostar bastante. E ele não vai passar esse carão aí, né? Trump está menos confiante do que pode fazer, do que Teherã pode fazer. Então, Trump está menos confiante do que pode fazer Teherã encerrar o seu programa nuclear com um acordo. Ou seja, ele não acredita mais que o acordo dele vá vingar, vá dar em alguma coisa. Eu já estou falando isso faz tempo, né? Não vai, o Irã odeia Israel, ele não vai parar de enriquecer urânio só porque o Trump quer, né? Então ele diz aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está perdendo a confiança de que o Irã concordará em encerrar o seu enriquecimento de urânio, né, para um acordo nuclear. Disse Trump ao podcast Pod Force One, do New York Times, Pod Force One, do New York Post, na quarta-feira. Questionado se o governo Trump conseguiria convencer Teherã a fechar um acordo e encerrar o seu programa nuclear, o presidente respondeu: não sei. Eu pensava que sim. E estou cada vez menos confiante nisso. Pois é, Trump, eu estou dizendo isso sempre, mas você não assiste o nosso canal, devia assistir. Eles parecem estar adiando e acho isso uma pena, mas estou menos confiante agora do que estaria há alguns meses. Algo aconteceu com eles, mas estou muito menos confiante de que um acordo será fechado, disse aí o presidente Donald Trump. Donald Trump, você está sendo enrolado por todo mundo, pelo Putin, todo mundo está enrolando você. Para com isso. Até o Xandão está passando você a lábia aí. Seja homem, tá? Tome outro chá aí de. Tome outra garrafada do Nordeste aí, volte a ser homem novamente e enfrente os problemas. Bom, pessoal, então por enquanto é só, por esse vídeo é só, tá? Não se esqueça aí de curtir, compartilhar esse vídeo. Faça seu comentário para poder aumentar o engajamento, tudo bem? E não esqueça de assistir até o fim todos os vídeos meus. Mais tarde teremos mais 2 vídeos aí na sequência. Então fique atento, né? Se inscrever é importante por causa disso. E até o próximo vídeo.